Vai cantar já já. Quando ela for cantar, nós entregaremos o nosso dízimo e a nossa oferta para a obra de Deus. Mas a primeira mensagem da noite, depois a gente escuta, irmão. Pelo nosso irmão Otoniel. Hoje é meia hora para cada pregador, viu, irmão? Meia hora. Vai terminar depois de 9, não tem problema, porque hoje é festa. Amém? Isso é o horário do pastor, o horário de Jesus, quem sabe é ele. Todos e a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vos convido para que possamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo número 43. Isaías número 43, versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega-te, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos nesta noite, Pai, para aprendermos a Tua palavra, para nos submetermos à Tua verdade, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, faça com que o Teu Santo Espírito, faça com que a Tua palavra, Senhor, ela se torne viva em nossos corações, Senhor. Meu Pai, nós somos apenas vasos em Tuas mãos. Precisamos ser cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, Senhor. Deus, que esta palavra, Senhor, provinda da Tua parte, Senhor, possa penetrar nos nossos corações e trazer vida e vida em abundância, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto muito precioso, um texto muito maravilhoso, onde encontramos o profeta Isaías falando para a nação de Israel. E se nós observarmos o texto, no versículo número 1, ele está ligado com o texto anterior, porque a expressão mas é uma expressão que ela faz ligação, é uma conjunção adversativa, e ela liga o texto anterior com o texto posterior. Mas o que é que diz o texto anterior? Se nós observarmos, devido ao tempo, vou ler apenas um versículo. O versículo de número 24, do capítulo 42 diz: Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Observamos aqui pelo texto anterior que o povo de Israel se encontrava em pecado. Era um povo cego, que não ouviam e que não andavam, que Deus se apresentava e eles não enxergavam, que Deus falava e eles não ouviam, que Deus pedia para que eles caminhassem e eles não podiam andar, porque eles se encontravam em pecado. E é importante que nós tenhamos claro que o pecado é algo que denigre a imagem de qualquer ser humano e principalmente a imagem de Deus.
pecado para que seja visto através da humanidade. E o povo de Israel se encontrava em pecado. O pecado é algo grave, o pecado é algo terrível. E se nós vemos o versículo de número 25, diz: pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateu fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. O versículo de número 25 mostra que a consequência do pecado é a ira de Deus. Se nós lermos João capítulo 3 e versículo de número 36, encontraremos lá escrito que aquele que não está em Cristo, ou aquele que não tem a vida eterna, permanece sobre a ira de Deus. Isso mostra que o pecado é algo de uma gravidade extrema e de uma seriedade imediata. Então o pecado traz como consequência a ira de Deus. Em segundo lugar, o pecado traz como consequência a escravidão do ser humano. Se nós formos para João, capítulo número 8, versículo de número 33, 34 e 35, nós veremos que Jesus fala que o homem ele é escravo e é escravo do pecado. Mas em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: pois o Filho, ele é quem vos libertará. Então o pecado ele traz a consequência da ira de Deus e traz a consequência da escravidão do pecado. Essa era a situação do povo de Israel. Uma situação terrível, uma situação tremenda. Mas o versículo 1 diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Está aqui um elemento importante e interessante. Na parte final do versículo, Deus, através do profeta Isaías, ele diz: não temas, porque eu te remi. Deus ele utiliza aqui uma expressão chamada não temas. Ou seja, Deus estava dizendo para Israel que, apesar daquela situação que ele estava passando, eles não deveriam ter medo. Não por conta do que eles estavam fazendo, porque o que eles estavam fazendo era algo de temor, mas eles não deveriam ter medo por conta da ação de Deus, por conta daquilo que Deus havia feito, que era a remissão. O texto diz: não tema, porque eu te remi. E aí é algo interessante, porque quando nós observamos a expressão remir, está atrelada à remissão ou à redenção. E o que quer dizer isso? É um pagamento de um resgate para libertar uma pessoa que se encontrava escrava. Isso quer dizer que o povo de Israel havia sido liberto por conta daquilo que Deus havia feito e não por conta daquilo que o povo havia realizado. Então, por conta do pagamento que Deus realizou, o povo não deveria ter medo. Irmãos, esse texto, não temas, chama a atenção para a segurança. A segurança da redenção, que mais à frente eu falarei. Mas veja bem, lá em Isaías 49, versículo 15, diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Irmãos, nós não precisamos que pessoas olhem para nós e digam: você é um
estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Amém, Senhor. Não há nada mais seguro do que isso. Eu não posso prometer nada a vocês, a não ser o que a palavra de Deus promete. E nesta noite, a palavra de Deus, ela promete que o Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias A coisa mais gloriosa que isso, a coisa mais maravilhosa que isso, a coisa mais encantadora que isso. Prosseguindo, adiantamos. No texto anterior, nesse mesmo versículo, mas na parte A, Deus diz assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha só que coisa interessante. Deus utiliza dois verbos. Ele utiliza o verbo criar e ele utiliza o verbo formar. Mas, irmão Daniel, o que quer dizer esses dois verbos? Quando esses verbos é utilizado nesse contexto e em alguns outros, ele é específico para a pessoa de Deus. O verbo criar aqui quer dizer fazer algo novo ou dar feito novo. E aqui é interessante, porque aqui diz respeito à ação de Deus. Foi Deus que criou Israel. E quando nós olhamos a palavra criar, vemos lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, assim como a criação de Deus de todo o universo foi um ato, uma decisão importante para Deus, Deus está dizendo para Israel que o fato de ele ter criado Israel foi algo importante para ele, foi uma decisão importante para ele, porque foi ele que criou. Quando nós vemos o formar, quer dizer que Deus apenas não criou, mas ele deu forma a Israel. Assim como nós encontramos em Jeremias capítulo 18, falando do oleiro. Isso quer dizer que Deus modelou Israel. Quem era Israel? Israel não era nada. Nós vamos ver que Israel começa a ser realizado lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Então Deus está dizendo para Israel: Israel, não temas, porque eu sou teu Criador, porque foi eu que te formei, e se eu que criei, eis a minha obra. Irmãos, mas o que é que significa isso para nós? Deus criou o universo, um ato importantíssimo. Deus criou Israel, foi um ato importantíssimo. Mas se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus criou algo para o ser humano. Quando nós encontramos lá em João capítulo 3 um diálogo entre Nicodemos e Jesus, naquele diálogo, o cerne daquele diálogo é falar de uma coisa chamada novo nascimento. Irmãos, esse verbo criar se aplica ao novo nascimento. Porque nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O novo homem é Deus. Quem cria o novo homem é Deus. E assim como o universo foi algo importante que Deus fez, assim como Israel foi algo importante que Deus fez, a regeneração do homem é algo importante que Deus fez. Irmãos, veja que até o momento a estrela da história não é o homem, a estrela da história é Deus. É verdade, Jesus. Mais uma vez nós batimos de frente com as pregações que muito me entristecem, porque tem exaltado o homem sobremaneira e tem deixado o Deus que nós servimos, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus a que devemos honra, a que devemos louvor, a que devemos glória, a que devemos adorar com toda a nossa força, com toda a nossa coração, com
nascimento, onde colocou o homem no centro do universo, mas o centro de todas as coisas se chama Deus. É verdade, Jesus. O texto, meus amados irmãos, ainda nos traz muitas coisas, mas avancemos. Nesse mesmo versículo, na parte final diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Isso me traz uma segurança tremenda. Aqui está falando que Deus chamou Israel. Mas nós vamos encontrar também lá em João, se não me engano, capítulo 16, dizendo que não foi nós que escolhemos a nós mesmos, mas foi Deus quem nos escolheu. É, Senhor. Então isso me traz uma segurança tremenda, porque eu tenho a plena convicção de que Deus, Ele é quem propicia a salvação, de que Deus é quem nos chama, de que Deus é quem dá o passo indo ao nosso encontro. Se nós lermos todo o Evangelho, nós encontramos que nunca os discípulos vieram até Jesus, sempre Jesus foi até os discípulos. E aqui nós encontramos Deus dizendo que chamou Israel pelo nome dele e disse que ele era de Deus. Nós podemos encontrar um texto interessante lá em Pedro. Vamos lá para o livro de Pedro, 1 Pedro. Capítulo número 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Jesus, aleluia. Nossa, quando nós vamos ler a história da igreja, irmão, nós observamos que a igreja tem 2000 anos. Se eu fosse relatar a vocês quantas coisas a igreja passou, talvez muito aqui chorasse, talvez muitos desligasse, criticasse, mas uma coisa eu digo, que Deus preservou a igreja durante todo esse tempo. Isso nos dá segurança. Isso nos dá segurança. Não há coisa mais segura do que ser chamado por Deus, do que fazer parte do povo de Deus. Isso nos traz segurança. Versículo número 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Coisa gloriosa. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Irmãos, lembremos lá do Mar Vermelho. O povo passou pelo mar a pé enxuto. Lembremos do Rio Jordão. O povo passou pelo Rio Jordão. Lembremos de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam na fornalha de fogo, mas quanto mais a fornalha estava quente, estava superaquecida, menos eles se queimavam. Mas eles nem se queimaram, porque o fogo. Sabe o que
promete que não passaremos pela água. É que o Senhor não nos promete que não passaremos pelo fogo. Mas tem uma coisa aqui que o Senhor promete: que quando nós passarmos pela água, ela não nos afogará. Quando passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Irmãos, estamos no Evangelho que diz que nós não vamos sofrer. Que lega mentira. Isso não faz parte do Evangelho de Cristo. Isso faz parte do Evangelho do homem. Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que enquanto estivermos aqui na terra, teremos aflição. João capítulo 16, versículo 33 diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Anteriormente diz: no mundo tereis aflições. Então nós, enquanto cristãos, temos que ser inteligentes e entendermos o que o Evangelho nos ensina. E nesse ponto aqui, o Evangelho nos ensina mais uma coisa, atrelada ao versículo anterior da segurança. E quando passarmos por provações, Deus estará conosco. Então compreendamos aqui o princípio, que o que nos livra da provação não é o que nós temos, não é o que nós possuímos, mas é a presença de Deus. Olha que coisa curiosa. Os irmãos já ouviram falar em um jovem chamado José. Se vocês observarem, lá em Gênesis capítulo 39, versículo 3, vai dizer assim: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. A gente olha para a história de José, a gente diz: não, mas é porque José era um homem assim, assim, assado. Bacana, a vida de José é uma vida que nos traz um exemplo moral muito forte, mas todo o segredo do que aconteceu com José é porque a presença de Deus estava aonde José estava, e onde José estava, a presença de Deus estava. Então, o que salva o homem é a presença de Deus. Nunca esqueçamos desse princípio, que a presença de Deus, ela nos tira das situações mais adversas que possamos vir a passar. Ainda, prosseguindo, nós vamos encontrar mais à frente, dizendo o quê? Que Deus, Ele livra Israel da água e do fogo, como eu disse, não por conta de Israel. Veja o versículo 3. Deus vai explicar o motivo porque Ele livra Israel. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmãos, Deus está dizendo para Israel: olha, você não vai se afogar e você não vai se queimar, porque eu sou teu Deus. Glória a Aí por isso que nós olhamos para a história de Paulo, nós vimos tudo que acontece com Paulo, nós olhamos para a história de Estevão, nós olhamos para a história de Pedro, e nós compreendemos que tudo que aconteceu com eles é porque eles tinham o Senhor, Deus deles. E assim como o Senhor é Deus deles, o Senhor é também nosso Deus. Então nós precisamos começar a entender que as coisas, elas giram em torno de Deus e não em torno do mundo. Isso dói o nosso ego, amados irmãos, porque nós, enquanto seres humanos, nós queremos sempre sermos o centro das atrações, o centro de tudo. E a Bíblia mostra que o centro
é sempre Deus. E que as coisas são sempre realizadas em prol de Deus. E interessante, prosseguindo, diz assim: dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia encerraram por ti, visto que foste preciosa aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Olha que coisa interessante. Como Deus havia chamado Israel, Deus estava dizendo que Deus queria fazer tudo para resgatar Israel. Agora veja que coisa interessante. O texto não diz que vai resgatar Israel, porque Israel tinha alguma coisa interessante. Diz assim, olha: visto que foste preciosos aos meus olhos. Ou seja, foi Deus quem viu Israel como precioso. Foi Deus quem tornou Israel como precioso. Então isso nós precisamos guardar. Que quem torna um homem precioso é o próprio Deus. Quem molda o homem é o próprio Deus. E aí Deus diz que Ele vai dar às nações para resgatar Israel, porque Israel era o seu povo. E Ele havia prometido que Abraão seria pai de muitas das nações. E Israel é fruto da descendência de Abraão. Então Deus iria resgatar quem? Israel. Mas que coisa interessante. Lá no início eu falei que a ira está sobre o pecador e que a escravidão do pecado está sobre o pecador. Mas o que é que Deus faz? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 21, o texto diz o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim o texto sagrado: aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que quer dizer? O homem se encontrava com Israel em pecado. Lá em Romanos 13:3 diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E aqui nós encontramos que Deus, Ele, como forma de manter a sua aliança, como forma de manter a promessa, que promessa? Lá em Gênesis 3:15, Deus disse o quê? Que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus, Ele iria cumprir a sua promessa. E como é que Ele cumpre a sua promessa? Ele cumpre a sua promessa enviando o seu filho, para que o seu filho morresse na cruz do Calvário, e através do sangue dele, os nossos pecados, eles fossem perdoados. Isso quer dizer que todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o pecado não tem poder mais à sua vida. Isso quer dizer também que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que a ira de Deus fosse apaziguada, porque quando Jesus tomou o cálice, Jesus estava recebendo sobre si a ira de Deus. Então todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, ele foi resgatado por Cristo. Se meu querido ouvido da palavra de Deus, se você ainda não tem tido a clareza disso, que o Espírito Santo de Deus faça entender que a situação que você se encontra é uma situação perigosíssima, é uma situação deplorável, é uma situação que é desprezível, que, me desculpe a expressão, é miserável, porque o homem sem Deus, ele não passa de pó. O homem sem Deus, ele não passa de algo que não tem nenhum valor. E Deus, Ele enviou Jesus para resgatar a sua dignidade. Ele enviou Jesus para resgatar o seu relacionamento com o próprio Deus. Amados irmãos, o texto tem muitas coisas interessantes, mas que Deus continue nos abençoando e agradeço a oportunidade de estar.